Olá, eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Seja bem-vindo. No programa de hoje nós estamos recebendo o Dr. Leonardo Welter, que é urologista, uro-oncologista e cirurgião robótico. Tudo bem, Dr. Leonardo? Tudo bom, Patrícia? Obrigado pelo convite. Obrigada por aceitar nosso convite. Então hoje eu e o Dr. Leonardo a gente vai conversar sobre um assunto aí que interessa bastante para o público masculino, o Novembro Azul e a prevenção à saúde. Dr. Leonardo, Novembro Azul ele é relacionado à prevenção do câncer de próstata, mas os homens eles também precisam se atentar a outras doenças. Quais são essas doenças? Quais os cuidados que os homens precisam ter? Não só aí no Novembro Azul, mas enfim é uma data para lembrar, mas o ano todo. Os homens, diferente das mulheres, os homens eles não têm o hábito de se cuidar, né? As Sim. mulheres, até por uma estrutura familiar onde a mãe leva a filha no ginecologista, né? Existe essa rotina, os homens não têm esse tipo de cuidado, né? Certo. Até mesmo pela característica da sociedade. Os homens latinos, eles têm mais preconceito em ir ao médico, Sim. porque é aquele perfil de homem que ele tem que ser indestrutível, ele não pode ter nenhum problema e muitas vezes ele acaba guardando esse problema, né? Certo. Então a campanha do Novembro Azul não é somente o câncer de próstata, né? Ela Sim. começou e o foco é no câncer de próstata, mas a campanha tenta trazer os homens para o consultório médico para ele fazer um check-up. Eu falo que o urologista hoje, ele é um clínico geral para os homens, né? Então assim, desde as idades mais novas, os rapazes novos, hoje em dia, infelizmente, a gente pega muito rapaz jovem fazendo uso de hormônio para academia, essas coisas. Sim. Eles não sabem que, assim, o homem que está usando hormônio de forma externa, ele está infértil no momento e pode ter uma infertilidade definitiva, tomando testosterona, por exemplo. Então, é esse tipo de orientação que a gente procura dar. É muito comum, muito mais do que a gente imagina. Sim. O câncer de testículo é um câncer que começa numa idade por volta dos 15 até os 35 anos, né? Ele tem uma faixa que ele é um tumor raro, mas ele acontece mais nessa faixa. Além das outras doenças, como hipertensão, diabetes, né? A própria apneia do sono, que é algo que a gente fala muito. Sim. Os homens que roncam, né, que é muito comum, eles produzem menos testosterona, eles ficam mais cansados, eles aumentam o risco de infarto. Então, a gente tenta fazer uma triagem de todas as doenças, não só o câncer de próstata, né? Já o câncer de próstata em si, qual que é o motivo principal dele permanecer sempre ativo nas campanhas? É um câncer silencioso, que não vai dar nenhum sintoma. Então, por isso que a gente foca no câncer de próstata, mas o foco principal é trazer o homem para o consultório. Perfeito. E com a pandemia a gente sabe que as pessoas de uma maneira geral se afastaram mais ainda do consultório, de fazer consultas, exames de rotina. Com os homens isso agravou ainda mais? Vocês têm descoberto casos de câncer mais graves, em estágio mais avançado? Sim, inclusive isso foi motivo de estudos, né, mundiais, mostrando que aumentaram o grau de câncer de próstata, que o câncer de próstata ele tem que ser, a gente volta a focar nisso daí, né, no check-up, porque ele é pego, quando pego no começo, a chance de cura dele é muito alta, é mais de 90%. Né? Agora, tiveram estudos demonstrando que o atraso no diagnóstico e o atraso no procedimento cirúrgico levaram a um aumento de grau de agressividade dos cânceres diagnosticados. Certo. Então, isso daí, não só para isso, né? Esse foi um estudo da Sociedade Urológica, mas em todas as outras doenças nós percebemos os cânceres nesses 2 anos que praticamente a gente viveu de pandemia, né? Não foi só aquele período, todo o estresse causado pela pandemia, então a gente notou, não só no câncer de próstata, mas em outros cânceres e outras doenças até benignas, nós notamos um aumento, principalmente da agressividade das doenças. Perfeito. Em relação ao câncer de próstata, como funciona a prevenção? Ainda existe aquele tabu do homem ir ao médico? Qual que é a periodicidade? Precisa ir todo ano? Quais exames que precisa fazer? Eu gosto bastante de bater nessa tecla. Hoje em dia as campanhas acabam indo muito para o lado, falar do exame do toque, sendo que a ideia não é o exame do toque, muitas vezes até assusta o homem de ir no consultório. Tá? O que é importante? A gente falar para o homem que o exame de toque ele é importante sim,
mas ele não é obrigatório. Então, duas coisas que eu vejo até que os homens acabam, algumas questões contraditórias, né? O câncer de próstata ele não dá nenhum sintoma, né? Muitos veículos veiculam que o câncer de próstata pode dar sangramento na urina, pode dar dor nos ossos. Então, primeiro que às vezes o homem não vai porque não está sentindo isso, e segundo, se ele está sentindo, às vezes ele tem medo do exame de toque e ele fica sofrendo em casa sozinho, né? Então eu falo, é mais importante o homem ir ao urologista do que deixar de ir por conta do preconceito. O exame de toque, ele ajuda porque 20% dos cânceres de próstata não são detectados somente com o PSA. Certo. Precisa do exame de toque complementar. Alguns pacientes se negam. Eu, por exemplo, sempre pergunto, podemos fazer o exame de toque e tal? Sim. Doutor, não gostaria. Tudo bem, né? Você está ciente de que a gente está tendo uma margem ainda maior para que você tenha o câncer, porém, eu vou acompanhar esse paciente, eu prefiro que ele volte daqui 6 meses, né, se eu estou com alguma suspeita, e ele acaba se convencendo da importância disso ao longo do tempo. Mas, mais uma vez, o exame de toque ele não é obrigatório. E esse tabu, eu acho que afasta muitos homens, né? E quando a gente fala de campanha de Novembro Azul, olha, vai lá fazer o seu exame de toque. Não, não é isso. Vai lá consultar com o urologista e discutir se há necessidade, em alguns casos até não há necessidade, né, de realmente se precisa fazer. Então a ideia é, todos os homens a partir dos 40 anos que tenham algum histórico familiar de câncer de próstata, tios, pai, avós, ou qualquer homem a partir dos 50 anos deve ir com a periodicidade que você falou, anualmente ao urologista, né? Sim. Antes desse período, o homem deve fazer uma rotina que a gente fala uma vez a cada 2 anos, 3 anos, para fazer os exames de controle, para detecção de diabetes, pressão alta, ultrassom de abdômen, então para doenças no geral, né? Aí pode ser algo bianual, né? Mas depois dos 40, o histórico familiar ou após os 50 é anual. Em relação a tratamento, o homem chega no urologista, infelizmente é diagnosticado câncer, quais os tipos de tratamento atualmente? A gente sabe que a tecnologia está cada vez mais avançada, como que tem sido nesse sentido? Olha, o câncer de próstata nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, particularmente nos últimos 5, ele avançou muito, né? Todas as terapias. Então, as terapias iniciais, antigamente era uma cirurgia para todo mundo, ou uma radioterapia para todo mundo, né? Hoje em dia, quem é diagnosticado de forma inicial, nós temos 3 opções. Observar esse paciente, alguns cânceres podem ser observados. Nós sabemos que quando o câncer ele é muito inicial, alguns homens não vão desenvolver um câncer agressivo, então ele pode ficar com câncer até o resto da vida, né? Então, por isso que é importante fazer esse diagnóstico precoce para poder oferecer esse tipo de solução. Alguns cânceres a gente vai operar e alguns cânceres a gente vai submeter o paciente a uma radioterapia, né? E falando da parte cirúrgica, que é a nossa especialidade, hoje em dia a cirurgia robótica, que agregou muita tecnologia, ela diferenciou muito a cirurgia que antes todo homem falava, puxa, vai mexer na próstata, vai ficar sem ereção, vai perder urina. E isso com a cirurgia robótica e com o treinamento dos cirurgiões, né, a cirurgia robótica, o robô não opera nada sozinho, né? Sou eu, cirurgião, que estou operando uma máquina que tem um controle robótico, né, que dá muita precisão. Como uma cirurgia delicada, que possui nervos que causam a ereção, a cirurgia robótica me propicia que eu faça uma cirurgia muito perfeita, poupando esses nervos, né? E o homem consegue ter controle da urina total e a maioria deles consegue recuperar a potência sexual também. Então, a gama o nosso arsenal para o tratamento do câncer de próstata e para os cânceres mais avançados, que eu falei que recentemente surgiram mais dados, são quimioterapias mais modernas, que são as imunoterapias, que a gente demonstrou vantagem, outros remédios que bloqueiam a testosterona do homem, que também se modernizaram muito nos últimos 5 anos, então hoje a gama de tratamento é muito grande, só que a gente precisa, mais uma vez, que o homem venha para que a gente possa fazer o check-up e a detecção precoce, né? E além da questão do check-up anualmente, quais os cuidados, quais as dicas aí para os homens, não só em relação a câncer de próstata, mas à saúde de um modo geral? Olha, eu costumo falar que desde que a gente escuta que fazer uma boa dieta, atividade física e sono bons, né, preveniam. Antigamente falava-se muito da prevenção de infarto, diabetes. Hoje em dia a gente
os pacientes vivem mais, então não morrem de infarto, não morrem de diabetes, começam a surgir mais cânceres, né? Sim. E todos os cânceres a gente percebe uma relação, principalmente câncer de próstata, câncer de rim nos homens, uma relação muito grande com o peso, né, com a obesidade. Sim. Então, e câncer de bexiga, que é outro câncer urológico, muita relação com o cigarro. Então, não existe nada milagroso, né? Antes se falava muito de licopeno, que tem no tomate, no mamão, que protegeria a próstata. A gente percebe que tem alguns efeitos anti-inflamatórios na próstata, mas não previne naturalmente um câncer. Sim. O que previne, o que mais ajuda, são hábitos saudáveis. Então, a gente sempre volta, né? Passa por tudo, e desde do início dos anos 90 que a gente fala, é uma boa dieta, evitar alimentos industrializados, evitar alimentos gordurosos, né? Sim. Atividade física, né? Muitos países têm um hábito da população se exercitar, né? A gente não tem esse hábito no Brasil, as coisas estão mudando, mas atividade física é importantíssima. Qualidade de sono, né? Como eu falei, os roncos pioram muito a qualidade de sono. Sim. E evitar estresses para o corpo, como tabagismo e uso de outras substâncias, né? Então, não tem receita de bolo. A vida saudável, né, exige algum esforço, exige algumas abdicações, mas é isso que vai te levar a uma vida mais longeva. Perfeito. Doutor Leonardo, a gente poderia ficar aqui conversando horas, porque afinal é um assunto importantíssimo, mas aí para os homens que estão nos assistindo, a gente tem um grande público masculino, né? Quais os seus principais contatos para quem quer aproveitar aí o Novembro Azul, essa lembrança, e marcar uma consulta, fazer o seu check-up e avaliar a sua saúde? Então, eu atendo em 4 consultórios em Curitiba, né? Todos eles você pode acessar através do Instagram, Dr. Leonardo Welter, o site também, Dr. Leonardo Welter, welter.com.br, e o telefone 99200-0300 com a secretária Carla. E acho que, obrigado pelo espaço, é importante a gente chamar a atenção, e o que eu sempre falo para os pacientes, para os homens, é o seguinte, né? Cuidar de você é um ato de responsabilidade com as pessoas que você ama, né? Então o homem tem que se cuidar para ficar mais tempo com a sua família. Perfeito, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Obrigado, Sérgio. Obrigada. Obrigada a você. Se gostou da entrevista, curta. Se quer assistir outras entrevistas, siga nosso canal. E se quer nos ajudar a fazer o IC, deixe aqui embaixo nos comentários sugestões de temas para as próximas entrevistas. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.